Neste momento vamos dar início a um novo vídeo. Eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, divulgue todos os vídeos que nós temos feito para levar ao conhecimento de outros. Portanto, hoje eu quero compartilhar com você um assunto hoje falando sobre, para muitos, quem é Deus? No sentido de uma pergunta. O mundo está estudando muitas vezes e perguntando: quem é Deus? E dentro deste estudo nós vamos procurar a saber o que diz a Bíblia a respeito de Deus. O mundo diz muitos ensinam que Deus é uma pessoa. E além dele tem mais duas pessoas compondo três pessoas distintas na divindade. E é isso que nós queremos saber. O que diz a Bíblia a este respeito? Se Deus é uma pessoa dentro da divindade, nós precisamos estudar para não dizer aquilo que não é a respeito de Deus. Quando nós vamos para João 4:24, diz João descrevendo a respeito de Deus. Diz que Deus é Espírito e os seus adoradores adoram em espírito e em verdade. Bem, se Deus é uma pessoa, aqui está dizendo que Deus é Espírito. Temos nós que buscar a entender, porque o mundo tem apresentado Deus como sendo uma pessoa. E esta pessoa tem outra segunda e uma terceira pessoa junto com ele, distinta. Distinta é separado, que não se parece uma com a outra. E se ele é distinto, sendo Deus a primeira pessoa na divindade. Mas o texto apresentou Deus como um espírito. Quando nós vamos para aos Efésios, capítulo 4 e verso 4, diz que há um só corpo e um só espírito. Isto é, na divindade. Então, na divindade tem um corpo e um espírito. Quando é apresentado Deus como três pessoas distintas, está fugindo do texto de Efésios, que diz que existe um só corpo.
e um só Espírito. Porque se há 3 pessoas, necessário é 3 corpos. E tendo 3 corpos, tem que ter 3 espíritos. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 1, verso 1, ele nos informa que criou Deus os céus e a terra e tudo que nele há. E disse que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Bom, aqui está dizendo que o Espírito de Deus é que se movia na face do abismo. E é o que João está dizendo, que Deus é Espírito. E os homens têm dito que há na divindade 3 pessoas distintas. E disse que é no mesmo nível de igualdade. O que um faz, o outro faz também. O que um é, o outro é também. E ali ele está dizendo que Deus é onipotente. Tanto o segundo como a terceira pessoa também é onipotente. Diz que Deus é onisciente. Sendo onisciente, a primeira e a segunda pessoa também é onisciente. Então tem o mesmo nível de igualdade. Nenhum é maior do que o outro. Mas o texto disse que há um só corpo e um só Espírito na divindade. Aqui existe algo que nós precisamos nos aprofundar para tomar conhecimento a respeito de Deus. Não podemos dizer que Deus é aquilo que ele não é. Quando nós vamos para o livro de Lucas 24 e verso 39, diz que Deus, ou seja, Jesus se apresentou para os discípulos e disse: Vedes que sou eu mesmo, apalpai-me e vedes que um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho, disse Jesus. Bem, quando a Bíblia está dizendo que um espírito não tem carne nem ossos, como tinha Jesus, nós estamos vendo que existe uma fragilidade ou um desconhecimento nesse ensino. Quando nós ouvimos dizer que Deus é uma pessoa,
E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Como poderia eu explicar uma pessoa sem carne e sem ossos, que Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos? Como poderia nós explicar tal ensinamento de três pessoas distintas na divindade, quando nós vimos que existe na divindade um corpo e um espírito? E Jesus diz que um espírito não tem carne nem ossos, como ele tinha. E se ele não, o espírito não tendo carne nem ossos, como explicar uma pessoa sem carne e sem ossos? Aqui é que nós podemos entender o que Paulo disse aos Coríntios. Diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, então a divindade estava naquela humanidade, que era aquele que era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, a divindade, habitou numa humanidade. Por isso ele é Deus manifestado na carne. Três pessoas na divindade não é o que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta uma natureza divina habitando numa natureza humana. Então, não há três pessoas distintas na divindade, mas uma pessoa e uma divindade em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Veremos a explicação. Deus sendo um espírito, podemos explicar uma pessoa em Deus não tendo carne e nem ossos. Pense nisso. Olhe para a Bíblia. Recorra a ela, que ela vai nos trazer uma revelação de quem é Deus. Na humanidade, ele é o Filho, é o homem chamado Jesus. É a pessoa em Cristo, que é a divindade, está naquela humanidade. E não podemos explicar Deus como pessoa e dizer que uma pessoa ter carne e ossos, como disse Jesus, que um espírito não tem carne nem ossos. Olhe para a Bíblia e pense nesses textos e analise a sua fé.
e vamos termos uma fé genuína e verdadeira. Quem é Deus para você? É um espírito ou é uma pessoa sem carne e nem ossos? Portanto, que Deus nos ajude e nos esclareça. E continuo pedindo, se inscreva e vamos concluir esses estudos para que nós possamos chegar diante de Deus glorificando a sua majestade e dizer que conhecemos a Deus, o Deus que a Bíblia apresenta e não os que os homens têm trazido para a humanidade. Que Deus nos ajude. Não se esqueça, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando. Que Deus os ajude, em nome de Jesus. Amém.